Pense em um dos maiores mestres da história, que no auge da sua popularidade resolve mudar completamente seu jeito de ensinar. Foi exatamente isso que Jesus fez. E hoje nós vamos mergulhar fundo para decifrar o código por trás das famosas parábolas de Mateus 13. O nosso objetivo é entender a mensagem que estava ali, guardada, sobre o que ele chamava de Reino dos Céus. Basicamente, a visão dele de como o mundo funciona sob a autoridade de Deus. A cena em si já é impressionante. Imagina, às margens do Mar da Galileia, a multidão é tão, mas tão grande que, para conseguir ser ouvido por todo mundo, Jesus entra num barco. A própria natureza vira o palco dele, com a água ajudando a levar sua voz mais longe. É nesse cenário grandioso que ele começa um estilo de ensino totalmente novo e, de certa forma, misterioso. E é aqui que a gente se depara com um grande quebra-cabeça. Por que essa mudança? Por que sair de um ensino tão direto para começar a contar histórias que, à primeira vista, pareciam esconder a mensagem? Qual era o propósito por trás dessas narrativas que pareciam simples, mas que no fundo eram incrivelmente profundas? Bom, a resposta por essa pergunta começa com a primeira e talvez a mais importante de todas as parábolas, a do semeador. Ela funciona como uma espécie de chave mestra, sabe? Não só para a gente entender as outras histórias, mas para decifrar o motivo pelo qual Jesus começou a usar esse método. Então, o pulo do gato é o seguinte: a parábola não é tanto sobre a habilidade do semeador ou a qualidade da semente. O foco todo está na receptividade de quem ouve. A condição do coração de cada um é o que determina como a mensagem do reino é recebida e se ela vai ou não criar raízes e dar frutos. E aqui está a resposta do próprio Jesus, direto para os discípulos. As parábolas, na verdade, funcionam de duas maneiras. Elas revelam a verdade para quem tem o coração aberto, receptivo, e, ao mesmo tempo, elas escondem essa mesma verdade de quem já endureceu o coração. É um método que, de certa forma, separa os ouvintes com base na disposição deles para entender. Certo. Então, as parábolas são como um filtro. Mas o que é que elas revelam para quem está disposto a ouvir? Bom, as próximas histórias pintam um quadro fascinante do reino dos céus, focando em duas características muito marcantes: o seu crescimento e o seu valor. Essas duas imagens são simplesmente geniais. O reino tem uma dimensão que a gente vê, que é externa, como um grãozinho de mostarda que se torna uma árvore enorme, dando até abrigo. Mas ele também tem uma força interna, invisível, como o fermento, que transforma a massa toda de pão sem que a gente perceba o processo. É um movimento que muda o mundo por fora e por dentro. E qual é o valor desse reino? Bem, estas duas parábolas mostram que ele pode ser encontrado de formas diferentes. Para alguns, é uma descoberta surpreendente, um tesouro achado por acaso, que traz tanta alegria que a pessoa vende tudo que tem para garantir aquilo. Para outros, é o resultado de uma busca dedicada, a pérola perfeita que vale mais que todo o resto. Mas não importa se foi encontrado ou se foi buscado, a resposta é a mesma. O valor do reino é absoluto. Só que esse crescimento do reino acontece num mundo que não é perfeito. E as próximas parábolas tocam num ponto mais complexo: a convivência do bem e do mal, e a certeza de que haverá uma colheita final que vai separar os dois. Na parábola do trigo e do joio, os servos ficam ansiosos, querem arrancar o joio na hora, mas o dono do campo dá essa ordem que soa até surpreendente. Ele diz para deixar o bem e o mal crescerem juntos por um tempo. Isso levanta uma questão muito importante sobre paciência e sobre o tempo certo do julgamento. Tanto a parábola do joio quanto a da rede de pesca ensinam a mesma lição, no fim das contas. Essa mistura de bem e mal que a gente vê no mundo é temporária. Vai chegar um momento de colheita, um acerto de contas, em que vai acontecer uma separação definitiva. E o destino final, como diz a história, é que os justos vão resplandecer como o sol. E tudo isso nos traz de volta àquela pergunta do início: por que usar parábolas? A resposta final não está só na explicação que Jesus deu, mas nas reações reais das pessoas que são descritas bem no final do capítulo. Aqui a gente vê a teoria na prática, sabe? De um lado estão os discípulos. Eles não entendem tudo de cara, mas eles buscam a verdade, eles perguntam e, por isso, recebem a resposta. Do outro lado, o povo da cidade onde Jesus cresceu. Eles ouvem as mesmíssimas palavras, mas a familiaridade, aquela coisa de pensar: ah, esse aí é só o filho do carpinteiro, os impedem de ver quem ele realmente é. Eles acabam se ofendendo e continuam sem acreditar. Essa frase de Jesus resume perfeitamente o drama de Nazaré. Ela mostra que só ouvir a mensagem não garante que a pessoa vai entender.
A resposta de quem escuta, a humildade, a disposição para crer, esse é o fator que decide tudo. E no final das contas, tudo volta para aquela primeira imagem. A semente da mensagem do reino é lançada para todo mundo, sem distinção. O ponto central das parábolas não é julgar a semente, nem o semeador, mas sim fazer a gente pensar sobre o solo. A grande questão que fica no ar é sobre a natureza da nossa própria receptividade à verdade. Não importa onde a gente a encontre.